Parte 1. Confia no Senhor de todo o teu coração. Meu nome é Ana Luísa, tenho 16 anos, mas às vezes me sinto muito mais velha, como se meus passos carregassem histórias que só Deus entende completamente. Se você tivesse me visto alguns anos atrás, talvez não acreditasse que eu me tornaria uma jogadora de handebol. Eu não era forte, não era rápida, não era segura de mim e, sinceramente, nem sequer me via dentro de uma quadra. Eu era apenas a menina que, na educação física, rezava para que a bola nunca viesse na minha direção. Cresci no interior de São Paulo, num bairro simples e cheio de vida. Lembro das manhãs com cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina e das tardes onde a poeira subia das ruas como se dançasse ao som do vento. Era um bairro humilde, mas cheio de gente trabalhadora, daquelas que acordam antes do sol e voltam para casa já de noite, com o corpo cansado, mas a fé inteira. Minha mãe era costureira, transformava pedaços de tecido que ninguém queria em vestidos que pareciam ter alma. Sempre dizia que cada ponto que ela fazia era uma oração silenciosa. Meu pai era pedreiro, chegava sempre coberto de cimento, com as mãos grossas de tanto trabalhar, mas sorria como quem carrega a luz no rosto. Ele tinha essa coisa, como se acreditasse que tudo daria certo, sempre. Foi dele que ouvi pela primeira vez o versículo que guiaria toda a minha vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Eu me lembro do momento com clareza. Eu estava calçando meu tênis furado para ir para a escola. O cadarço estava desfiado e eu torcia para que não arrebentasse no caminho. Meu pai colocou a mão no meu ombro e disse essas palavras. Na época, eu não entendi. Era bonita a frase, claro, mas eu não fazia ideia do peso que ela tinha. Não sabia que um dia eu iria ao seguro-lá, como se fosse a última corda capaz de me impedir de cair. Naquele tempo, minha vida era simples. Escola, casa, os trabalhos da minha mãe espalhados pela mesa, e meu pai chegando com cheiro de cimento e café. E foi nesses dias comuns que algo inesperado começou. Eu tinha 12 anos quando entrei para o time de handebol da escola. E não entrei porque queria. A professora, Dona Regina, achava que eu tinha alguma coisa. Ela dizia: Ana, você corre como quem carrega vento dentro do peito. Eu ri na hora. Imagine só, vento. Eu corria rápido apenas porque queria fugir da vergonha de ser sempre a última em tudo. Mas Dona Regina não desistiu de mim. Ela insistiu, quase empurrou a bola na minha mão. E naquele ginásio velho, com as linhas gastas no chão e cheiro de borracha queimada, algo dentro de mim começou a despertar. Eu gostava do som da bola quicando no meu pulso. Era como um tambor, firme, vivo, marcando o ritmo de uma versão minha que eu ainda não conhecia. Gostava da sensação de que, mesmo sendo pequena, eu podia lançar algo com força suficiente para atravessar o espaço. Mas gostar é muito diferente de acreditar. E naquela época, acreditar era algo distante demais para mim. Quando o técnico do time da cidade apareceu para observar os alunos, eu me escondi atrás das outras meninas. Não queria ser vista, não queria ser escolhida, não queria ter a chance de falhar. Eu tinha medo de tudo, do erro, do acerto, de chamar atenção, de ser insuficiente. Mas fui vista. Ele me chamou de lado e disse, com um olhar que parecia ver dentro de mim: você tem algo, ainda não sei o que é, mas você tem. Eu fiquei parada. Não respondi. Nem sabia o que dizer, mas enquanto ele falava, a voz do meu pai ecoou dentro de mim. Confia no Senhor de todo o teu coração. Talvez fosse isso. Talvez Deus estivesse abrindo um caminho que eu ainda não entendia. E confiar não significa saber o que vai acontecer. Significa apenas dar o passo. Mesmo tremendo, com 14 anos, entrei oficialmente para o time juvenil da cidade. O uniforme era simples, quase feio, azul escuro, quase preto. Meu nome estava torto nas costas, mas eu o vesti como quem veste uma promessa. Era meu. Aquele momento era meu. Os treinos eram difíceis, muito mais do que eu imaginava. Eu chegava em casa com as pernas queimando, o corpo pedindo descanso. Às vezes achava que ia desmaiar de tanto cansaço. Minha mãe esquentava a água, colocava sal e me mandava colocar os pés na bacia. Deus não dá caminho pela metade, ela dizia. Se Ele te colocou aí,
Ele te sustenta até o fim. Eu queria acreditar, de verdade. Mas acreditar é difícil quando você erra. Quando o corpo falha, quando a mente sussurra que você nunca será suficiente. No meu primeiro campeonato, errei 3 gols seguidos. 3. Dói até hoje lembrar. Os olhares da torcida pareciam lâminas. Saí da quadra chorando, achando que tinha provado o que sempre temi, que eu não servia para aquilo. Meu pai me esperava no portão de casa. Ele viu meu rosto inchado e disse: "Olha para mim, Ana. Você está tentando se apoiar no que entende. Mas Deus sabe mais que você. Confia." Naquela noite, chorei como quem esvazia a alma. E pela primeira vez na vida, eu orei não para vencer, mas para continuar. Fim da parte 01. Se gostou, considere se inscrever no canal. Eu sempre imaginei que depois daquela primeira grande queda, tudo seria mais fácil. Pensei que a fé que eu tinha declarado diante de Deus na noite anterior seria suficiente para me manter de pé, firme, estável. Mas não foi bem assim. A fé verdadeira não nasce de momentos bonitos. Ela nasce das batalhas mais cruas da vida. E naquela semana, a vida parecia decidida a testar cada palavra que eu havia pronunciado. Na manhã de segunda-feira, acordei antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro e silencioso, e a pequena janela do meu quarto deixava entrar apenas uma linha fina de luz. Eu me levantei lentamente, ainda sentindo o impacto físico e emocional da queda do dia anterior. Meus braços estavam doloridos, minhas pernas pesadas, mas nada doía tanto quanto o lugar dentro de mim que começava a duvidar. E se eu não for feita para isso? E se Deus tiver escolhido outra pessoa para esse caminho? E se eu estiver forçando algo que não é para mim? Eu odiava quando esses pensamentos vinham. Eles sempre chegavam sorrateiros, como sombras que se arrastavam pelos cantos da mente. E por mais que eu tentasse fingir que não os ouvia, eles sabiam exatamente onde tocar. Mas naquele instante, com o rosto ainda vincado de sono, eu me lembrava do versículo que tinha repetido tantas vezes para mim mesma. O Senhor é minha força e meu escudo. Meu coração confia nele, e dele recebo ajuda. Salmo 28. 7. Eu precisava confiar, mas confiar não era fácil. Confiar significava continuar, mesmo quando tudo dentro de mim gritava para parar. Quando cheguei ao ginásio, o cheiro familiar de resina e madeira encerada me abraçou como um perfume conhecido. Os outros jogadores já estavam aquecendo, mas eu caminhei devagar até a quadra, sentindo o coração bater mais rápido que meus passos. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. "Dormiu?" perguntou Marcos, nosso preparador físico, com aquele sorriso que parecia sempre ver além do óbvio. Respirei fundo e forcei um sorriso. Um pouco. Ele apenas assentiu. Sabia que eu estava mentindo. O treino daquela manhã seria puxado, e eu sabia, mas o que eu não esperava era algo mais profundo. Um teste silencioso, quase espiritual. Enquanto corríamos, saltávamos, repetíamos movimentos, eu senti como se Deus estivesse sussurrando em cada dificuldade. Eu estou aqui. Não é para desistir, é para crescer. Mas crescer dói. E naquela manhã, doeu muito. A parte mais difícil veio quando treinamos lançamento sob pressão. Meu treinador, Herrera, nunca pegava leve. Ele acreditava profundamente que atletas não eram feitos apenas de músculo, mas de mente, alma e fogo interno. Por isso ele exigia tanto. Quando chegou minha vez, senti as mãos começarem a suar. A mesma cena do último jogo voltou à minha mente como um golpe frio. Eu correndo, saltando, mirando e falhando. A tristeza, a vergonha, o som do silêncio. Tudo retornava como um eco cruel. Eu agarrei a bola, respirei, mirei e errei. De novo. E de novo. E de novo, até que ouvi a voz firme de Herrera. "Você não está errando o arremesso, está errando a intenção." Olhei para ele confusa. "Você está tentando provar que vale alguma coisa. Não tente provar. Apenas seja o talento você já tem. Agora falta confiar no que Deus colocou dentro de você." As palavras bateram forte dentro de mim. Eu estava tentando provar algo, tentando ser perfeita, tentando ser forte demais para admitir que estava com medo. Mas naquele exato momento, menos minhas mãos tremeram.
e pela primeira vez em anos deixei cair uma lágrima ali, no meio da quadra. Herrera se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: até os mais fortes tremem. Deus não te chamou para ser indestrutível. Ele te chamou para ser dependente dele. Eu fechei os olhos. Era como se a quadra inteira desaparecesse e restasse só eu e Deus naquele espaço silencioso, cheio de luz filtrada pelas janelas altas. Senti a presença dele de um jeito tão íntimo que quase doeu. Peguei a bola de novo, mas dessa vez eu não mirei pela força, não mirei pelo medo, não mirei para provar nada. Eu mirei pelo propósito. O lançamento saiu suave, firme, quase silencioso. A bola voou como se tivesse vida própria e atravessou o ar até tocar a rede com um som que quase me fez chorar de novo. Não porque era perfeito, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, não era eu, era Deus em mim. O treino continuou, pesado e exigente, mas meu coração carregava algo novo, uma convicção silenciosa, quase indizível, a certeza de que a força que eu buscava não era minha, nunca tinha sido e nunca precisaria ser. Quando terminamos, sentei-me sozinha nas arquibancadas, deixando os suores correr pelo rosto enquanto respirava fundo. Olhei para o teto alto, para os refletores que iluminavam cada canto da quadra e sussurrei: obrigada, Senhor, por não desistir de mim, nem quando eu quase desisto de mim mesma. E naquele instante senti como se algo dentro de mim se realinhasse menos, como se Deus colocasse tudo de volta no lugar, peça por peça, pensamento por pensamento. Eu sabia que ainda haveria quedas. Sabia que ainda haveria dias pesados. Sabia que o caminho até a vitória, menos até qualquer vitória menos, seria longo. Mas também sabia de uma coisa que nunca mais esqueceria. Deus estava comigo. Sempre esteve e sempre estaria. E era isso que faria toda a diferença. Fim da parte 2. Se gostou, considere se inscrever no canal. Os dias seguintes passaram como vento forte, daqueles que empurram, desafiam, moldam. Cada manhã eu acordava com a mesma mistura de ansiedade e esperança, como se estivesse vivendo entre o ainda não e o quase lá. Mas pela primeira vez eu estava disposta a caminhar nesse espaço com Deus, e isso mudava tudo. O handebol era o esporte do meu coração. Depois do treino intenso daquela segunda-feira, algo em mim realmente tinha se transformado. Não era uma revolução completa, não era uma cura instantânea. Era mais sutil, menos como se uma chama pequena tivesse sido reacendida. Fraca, mas viva. Tremendo, mas queimando. E foi com essa chama que entrei no ginásio na terça-feira. Quando atravessei a porta de vidro, senti novamente aquele cheiro de madeira e esforço. Mas dessa vez, havia algo diferente. Talvez fosse eu, talvez fosse minha disposição de olhar para cada desafio como uma parte do processo e não como um obstáculo impossível. Ao entrar na quadra, Herrera me observou de longe. Eu percebi o canto discreto de seu sorriso, o tipo de sorriso que só alguém que já viu muitos atletas caírem e se levantarem poderia ter. Um sorriso que dizia: vamos ver até onde você vai hoje. Ele chamou todo mundo para o centro da quadra e, antes de começarmos o aquecimento, disse algo que ficou gravado em mim. Grandes jogadores não se revelam no dia da vitória. Eles se revelam nos dias em que tudo está contra eles. Aquilo bateu forte no meu peito. Eu sabia que ele estava falando com um time inteiro menos. Mas senti, como sempre, que as palavras eram para mim. Começamos o treino com uma intensidade diferente. Parecia que Herrera queria levar todo mundo ao limite. Mas meu limite não era mais o mesmo. Havia uma força nova, uma determinação silenciosa que eu sentia crescer dentro de mim como uma raiz firme. A cada salto, a cada passe, a cada arremesso, eu repetia dentro de mim: o Senhor é minha força. O Senhor é minha força. E, a cada repetição, minha alma parecia se alinhar um pouco mais. No meio do treino, tivemos uma série de jogadas defensivas. Eu sempre fui boa nisso, mas naquele dia eu estava mais rápida, mais consciente, mais conectada. Herrera percebeu. Muito bem, ele gritou: agora eu quero ver isso com pressão máxima. E ele colocou duas das jogadoras mais experientes para me marcar. Pensei que fosse desmoronar, mas ali, naquele instante, uma voz interna
não minha. Mas muito mais profunda menos sussurrou: eu te sustento com minha mão direita fiel. Isaías 4:1 e 10. Eu respirei fundo. Segurei a bola e avancei. Não era apenas um movimento físico, era uma declaração espiritual. Eu me movia como alguém que estava aprendendo a confiar, a se entregar, a deixar Deus conduzir, e pela primeira vez, senti o jogo fluir através de mim, em vez de contra mim. Passei pelas duas marcadoras, deixei a bola correr pela ponta dos dedos e finalizei com um arremesso firme, limpo, cheio de propósito. Ponto. O ginásio ficou em silêncio por um segundo, e logo depois explodiu em aplausos. Não porque era um ponto extraordinário, mas porque todos sabiam pelo que eu estava lutando. E todos viram, menos todos, que algo tinha mudado. Mas o treino estava longe de terminar. Quando já estávamos entrando na parte final, Herrera chamou um dos auxiliares para manter o time ocupado e me chamou para o lado. Seu olhar era sério, mas havia um brilho de orgulho nele. Você sabe o que aconteceu hoje? Ele perguntou. Eu respirei, tentando conter o coração acelerado. Eu consegui? Ele balançou a cabeça. Não. Você confiou. Essas palavras derrubaram todas as paredes dentro de mim. O que te derrubou não foi a queda. Menos, continuou ele, foi a dúvida que veio depois. Mas hoje você lutou contra a dúvida. Hoje você decidiu acreditar no que Deus colocou dentro de você, não no que a sua insegurança grita. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Posso te dizer uma coisa? Ele disse baixinho. O talento todo mundo vê. Mas a força real, só Deus vê primeiro. Eu engoli seco. Aquilo me atravessou como verdade pura. E então ele completou: continue assim. Porque o que você fez hoje é maior do que qualquer vitória no placar. Quando o treino acabou, sentei novamente nas arquibancadas. Mas dessa vez, o cansaço tinha outro sabor. Não era o peso do esforço. Era a leveza de ter dado tudo de mim, menos e mais um pouco. Eu fechei os olhos, ainda segurando a garrafa de água, e falei com Deus em silêncio. Senhor, obrigada. Eu sei que ainda tem muito pela frente, mas obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me mostrar que a vitória começa aqui dentro, na alma, onde só tu podes ver. E eu senti profundamente que ele me ouvia. Nos dias seguintes, continuei treinando com a mesma intensidade, com a mesma entrega. Alguns dias foram mais difíceis, outros mais leves. Em alguns momentos, a dúvida voltava. Em outros, a confiança tomava conta de tudo. Mas pela primeira vez, eu sentia clareza sobre uma coisa essencial. Deus não estava me preparando para um jogo. Estava me preparando para um propósito. Deus não queria apenas que eu vencesse partidas. Ele queria que eu vencesse batalhas internas, que eu crescesse, que eu amadurecesse, que eu entendesse que a força verdadeira não nasce do corpo, nem da mente, nem da técnica. Nasce dele. E quando isso se torna uma verdade dentro de alguém menos, nada pode impedir o que vem depois. Por isso, naquela semana, mesmo antes do próximo jogo chegar, algo já estava acontecendo. Uma vitória estava nascendo dentro de mim. Uma vitória sem plateia, sem torcida, sem holofotes. Uma vitória entre eu e Deus. E seria essa vitória menos silenciosa, mas poderosa menos, que mudaria tudo o que viria a seguir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se gostou, considere se inscrever no canal.